Vocês já pararam para pensar, olhando para a vida de Jesus, e se perguntaram: o que será que foi o principal, o objetivo principal dele? Aquilo que era o foco da sua vida, da sua ação, de tudo que ele fez, né? A morte que ele teve. Já se perguntaram? Responder essa pergunta, esse questionamento, é fundamental para nós cristãos, porque ao descobrirmos aquilo que era, que foi fundamental para Jesus de Nazaré na sua vida, aquilo que lhe deu a vida, que era o núcleo da sua vida, ele viveu centralizado nisso, também vai nos ajudar a entender como ser cristãos e cristãs, porque o centro da vida de Jesus, o núcleo da vida dele, aquilo que ele gastou boa parte das suas energias, deve também ser o centro, ser o núcleo da nossa vida, como seguidores, discípulos e discípulas de Jesus. Muitas vezes a gente gasta bastante energia com alguns aspectos da nossa vida religiosa, católica, que às vezes a gente não é tão importante, né? A gente pode ter um outro testemunho, outras atitudes. Então, descobrindo aquilo que era importante para Jesus, nós vamos saber colocar aí numa espécie de escala, talvez escala espiritual, aquilo que também deve ser importante para a nossa vida. Logicamente que tudo é importante no que diz respeito à fé cristã católica, mas tem coisas que vêm em primeiro lugar. E aí, olhando para Jesus de Nazaré, a gente vai poder compreender o que é esse algo que vem em primeiro lugar, ou que veio em primeiro lugar na vida e missão de Jesus de Nazaré e que deve estar também em primeiro lugar na nossa, onde todas as demais situações e aspectos da nossa vida de fé deve sempre apontar para o fundamento, para o núcleo. Então vamos falar de Jesus, obviamente, e também vamos entender, consequentemente, aquilo que é importante para nós. Então, o centro da vida de Jesus, aquilo pelo qual ele dedicou toda a sua vida, toda a sua energia, se chama Reino de Deus. Em anunciar o Reino de Deus e dizer que o Reino de Deus estava presente e que as pessoas deveriam se converter. Reino de Deus para Jesus, que não é só para ser vivido, né, numa vida após a essa, mas é para começar a ser vivido aqui nessa vida. Então, o centro da vida de Jesus era anunciar o reino. Para que Deus reine na sociedade, precisamos ter algumas dinâmicas diferentes, né? Seja o perdão, a paz, o amor, enfim, a misericórdia, a partilha, são algumas destas características que revelam que Deus está reinando. Então, como Jesus revela o reino? Através das suas curas, né, dos seus milagres, através da partilha, através do perdão, enfim, através da sua alegria, do vinho novo, Jesus vai revelando o reino de Deus. Então, o reino de Deus, como muitos dizem, é o já e ainda não. Nós podemos experimentar o reino de Deus, mostrar que Deus reina no nosso meio, quando nós trabalhamos a favor da partilha, da saúde, da alegria de viver a vida, do pão e todas as mesas. Estamos trabalhando para que Deus reine. Então, quando tem pão em todas as mesas, quando tem saúde para as pessoas, quando tem alegria de viver a vida, é um bom sinal de que Deus está reinando. Então, curas, as refeições em comum que Jesus partilhava, né? A alegria do reino, que era uma característica fundamental de muitos atos de Jesus, revelam que o reino está acontecendo, que Deus está no meio de nós, reinando quando a gente se propõe a viver uma vida pautada sobre esses princípios. Lógico que a vida não é só alegria, não é verdade? A alegria não dá para viver com a mesma intensidade de alegria a vida inteira. Mas até nos momentos de dificuldade, a alegria
de esperança, de que as coisas vão melhorar, né? Uma alegria esperançosa, né? Ou uma esperançosa alegria. Também revela a identidade do cristão, da cristã. Reino de Deus. Então, Jesus anunciou o reino de Deus. Deus reina quando a vida é promovida, quando as pessoas conseguem viver em plenitude. Então, esse reino não se deve mais continuar esperando por uma outra vida. Ok, vamos viver o reino em plenitude, numa vida relacionada com esta? Sim, mas o reino de Deus está chegando. É preciso acolhê-lo. A gente já é convidado a experimentar, a provar o reino, ainda que de maneira limitada, já nessa vida, aqui e agora, no presente. Como que a gente experimenta o reino de Deus? Jesus convida a conversão, né? Conversão é a preparação para que o Deus possa reinar no meio de nós. Então, olha só como o tema da conversão na fé cristã, para a fé cristã, é muito importante, né? Sem conversão não tem reino. Às vezes nós temos atitudes condenatórias, condenamos as pessoas assim na maior facilidade, não é verdade? Então, se a pessoa comete um erro, infelizmente nós cometemos, então a gente já quer descartar as pessoas. Olha, então, sou a favor, posso ser a favor da prisão perpétua, da pena de morte, etc. Então, a pessoa não tem mais chance de se converter. Não se trata de aceitar ou de dizer amém pelos erros que ela cometeu. Também temos que ter o olhar de quem foi a vítima desses erros, desses pecados. Temos que cuidar também dessas pessoas. Isso é bastante óbvio. Mas um cristão, uma cristã, nunca deve condenar a pessoa assim de uma maneira absoluta. Deve sempre apostar que ela é capaz de mudar. Porque sem conversão não existe reino. E Jesus nos abriu possibilidades para acreditar que todo ser humano, por pior que seja, é capaz de se converter até o último minuto, segundo da sua vida e ser acolhido por Deus. Se a conversão, obviamente, for sincera, e aí quem vai conhecer se é sincero ou não é só Deus, né? Só Deus conhece o coração de cada um de nós. Então vejam só, a conversão não é só preparação para o juízo final. A conversão é também para entrar na dinâmica do reino. Então, pessoal, um bom cristão, uma boa cristã, sempre acredita que as pessoas são capazes de mudar. Por pior que elas sejam, por mais sério e grave que tenha sido os pecados cometidos pelas pessoas e também por cada um de nós. Deus não desiste de nós. Se nós somos seguidores e seguidoras desse Deus de Jesus Cristo, nós também não devemos desistir das pessoas, ok? Devemos apostar. Deus não nos cansa de perdoar. Às vezes somos nós que cansamos de pedir perdão. Então, se você tem uma visão da pessoa, aquela pessoa é assim, não presta, então eu não quero mais falar com ela, não tem jeito, ela não tem mais saída, não tem mais como, saiba que Deus acredita que aquela pessoa se converta. Devemos também nós acreditar. Porque sem conversão não existe reino de Deus. Então, se a gente condena as pessoas, né, fecha para elas possibilidades, as portas para elas mudarem de vida, o reino de Deus também fechamos automaticamente a outra porta, junto com esta porta, que é a porta do reino de Deus. Dessa pessoa amar, perdoar, mudar de vida, fazer um caminho novo. Então, o reino de Deus que Jesus anuncia quer dizer que Deus chega para todos como Salvador, não como juiz, não como alguém que pune, mas Deus chega para todos como uma força salvífica, sobretudo para aquelas pessoas que estão tendo a sua dignidade humana negada pelos poderes políticos e religiosos da época de Jesus. Preferencialmente para esses, Deus chega como uma força salvadora, uma força de plenitude, né, que quer fazer com que essas pessoas saiam dessa situação de doença, de pobreza, de miséria, de exclusão. E aí, as práticas de Jesus têm a ver com o quê? Com cura, né? Tem a ver com alegria, tem a ver com amor,
tem a ver com refeições, banquetes, etc., que são anúncios, né, do reino definitivo preparado por Deus, né, preparado por Deus, pautado pela justiça também, enfim. Então, Deus não força ninguém, né, a entrar nessa dinâmica nova, a se converter. As pessoas podem acolher ou podem rejeitar. Nós podemos acolher ou podemos rejeitar. Então, não é só uma vida austera, regrada, é uma vida também de um estilo festivo. Então, Jesus leva uma vida alegre. A alegria é uma das características de que Deus está reinando no meio de nós, né? Não tem mais sentido ficar jejuando porque o noivo está conosco. Então, se o noivo está conosco, basta lembrarmos, né, das bodas de Caná, se o noivo está conosco, não tem como ficar em jejum. Nós temos que nos alegrar, temos que festejar, né? Então, Jesus é o vinho novo. Pois bem, através das refeições que Jesus participava, aberta a todas as pessoas, sobretudo aos pecadores, esses banquetes compartilhados é um dos maiores símbolos que os evangelhos nos trazem que o reino de Deus está acontecendo, né? Jesus é o proclamador desse Deus que é amigo, Deus que é justo, mas Deus que é misericórdia. É um Deus que defende a vida humana, é um Deus que defende os últimos, aquelas pessoas a quem ninguém se importa, para Deus elas são importantes. Então, aquelas pessoas na época de Jesus, que a religião, que o poder político não queria nem saber mais, Jesus anuncia que o Deus do reino se preocupa com elas, se importa com elas. E quando elas são colocadas no centro, Deus está reinando. O reino de Deus está acontecendo, né? Para essas pessoas no mundo, quando a vida é respeitada e promovida. Então, Jesus foi um profeta apaixonado, lutou tanto para que todos pudessem ter uma vida mais digna, né? Para que todos pudessem ter uma vida mais digna. Ele não é um mestre, não foi um mestre dedicado a explicar a religião da época, né? Não buscou primeiramente aperfeiçoar o judaísmo, mas o foco, o objetivo da vida de Jesus foi implantar o reino de Deus. Vida para todo mundo, justiça e paz. Pão em todas as mesas, saúde para todo mundo, as curas de Jesus, né? E alegria, alegria. Pão, saúde, alegria. O reino de Deus, pessoal, é muito concreto. Não significa dizer que agora só pensamos em materialismos, não, que não estamos preocupados com a oração, com a espiritualidade. Não. O reino de Deus envolve o ser humano como um todo, né? Não dividido de corpo e alma, mas o ser humano uno, né? O ser humano uno, uma unidade. Então, aí o reino de Deus envolve todas essas questões. O ser humano sendo uma unidade, não dá só para você se alimentar o corpo e nem só o espírito. Você alimenta a unidade. Então, tanto o alimento concreto, né? O pão de todos os dias, que é um pedido de Jesus na oração ao Pai, né? Que nós chamamos de Pai Nosso, verdade? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão é muito concreto, né? É esse pão mesmo que vocês estão pensando. Enfim, mas também a oração, a meditação, o silêncio, é a promoção do ser humano como uma unidade. Okay? Um ser humano que não tem só necessidade do corpo e nem só necessidade do espírito. Essa unidade onde estão, se une espírito e corpo, enfim. Então, o reino de Deus é muito concreto, é para pessoas concretas, né? Então, Deus, em Jesus, Lucas 10, 18, diz que Deus veio destruir não as pessoas, mas o mal que está na raiz de tudo. Lucas 10, 18, diz Satanás cair do céu como um raio. Então, Jesus vê que o mal começa a ser derrotado, né? Deus começa a reinar, o mal começa a ser cortado
pela raiz. Então, não é a destruição do ser humano, é destruir o que faz mal ao ser humano, né? Destruir a injustiça, a exploração, tudo o que faz mal ao ser humano. Como é que Jesus tenta ou busca acabar com o mal? Vivendo o reino. Então, se aquela pessoa está numa situação X, se ela está explorada, não tem o que comer, então, se as dívidas dela, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a dívida que elas contraíram é perdoada, elas vão poder pensar numa vida nova. Elas vão poder retomar a vida, vão poder ganhar o pão com seu próprio esforço. Então, quer dizer, o reino de Deus é a proposta para superar os males do mundo, os males de uma sociedade injusta, de uma sociedade que coloca um enorme peso nas costas das pessoas mais simples e humildes. Então, o que Jesus vem pedir e proclamar não é meramente uma luta de classes, é uma conscientização, é uma conversão. Então, se você está no topo da pirâmide, partilhar, né? Olhar, ter um olhar também para essas pessoas, viver a justiça do reino, ok? Como é que você fez para chegar ao topo? Será que você passou por cima desses pequeninos? Já disse também Jesus que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né? Nós não podemos, para ter dinheiro, fazer de vítimas os pequeninos do reino. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então vejam só. E aí Jesus vai buscando derrotar o mal. O reino de Deus é uma proposta fundamental na vida de Jesus e na vida dos cristãos e cristãs para que muitos males deste mundo possa ser derrotado, possa ser diminuído, possa ser amenizado, né? Todos os males, né? Tantos os males que nós podemos ver, que são muito concretos e materiais, como também outros males que nos acometem, que nós não vemos. Então, os males do ser humano como um todo, né? Do espírito e do corpo. Então, a oração, a meditação e a prática devem estar unidos na nossa vida cristã. O Deus que Jesus anuncia é um Deus amigo da vida. É um Deus que não vem competir com a gente, é um Deus que vem afirmar a nossa vida. Então, a primeira coisa para Jesus importante é amenizar o sofrimento das pessoas, né? E não promover a religião da época, o judaísmo. Jesus proclama que Deus está salvando, curando. E o reino de Deus, que é o centro da vida de Jesus, lembre que nós começamos esse vídeo dizendo qual que é o centro da vida de Jesus, para que nós possamos também ter como fundamental, reino de Deus, é preferencialmente para os pobres. Deus é amigo da vida. Então, se nada mudava para os pobres desde o império ou desde a religião do templo, se a partir daí era impossível um mundo novo, Jesus vem dizer que é possível um mundo novo e começa com a conversão do ser humano por inteiro, mudar de vida, né? Humanizar a vida. Então, a conversão é o marco fundamental para construir um mundo mais digno e justo. Bom lembrar, sempre lembrar, conversão do ser humano como um todo, do seu coração, né? Enfim, do seu pensamento, do seu espírito, o ser humano uno como um todo. Né? Então, não só a dimensão da materialismo, mas também da dimensão da espiritualidade, da oração, tudo isso é importante. Basta perceber quantas vezes Jesus se retirou para orar, se retirou para ter intimidade com o Pai. Então, também, nesse processo, a oração, processo de discernimento, de silêncio, de abandono, são fundamentais para que nós possamos concretizar, né, essa materialidade. Enfim, então, essa unidade, esse equilíbrio é necessário buscar para a conversão, para um mundo mais justo e um mundo mais digno, para que a vida possa ser mais vida. Como diz Santo Irineu de Leão, a glória de Deus é o homem vivo. E a literatura joanina nos deixa claro que Jesus veio
para que todos tenham vida e vida plena. Essa vida plena tem a ver com viver de uma outra maneira, não aquela maneira dos líderes religiosos do Império Romano, viver de uma maneira alternativa. Deus não está me causando as doenças, Deus é amigo da vida. Pelo contrário, o Deus de Jesus não é a origem das doenças, é a origem da cura, né? É o amigo da vida. Então, o Deus de Jesus é o Deus, ele reina sobretudo para aquelas pessoas que não têm ninguém por elas. As pessoas abandonadas pela religião da época, abandonadas pelos poderes constituídos da época. Jesus vai dizer para essas pessoas: Deus se preocupa com vocês, né? Uma nova dinâmica, conversão. Então, o reino que Jesus proclama não é uma boa notícia para todas as pessoas. Para quem está acumulando, para quem está explorando essas pessoas e juntando, né, muito dinheiro, esse reino que Jesus prega e vive e anuncia, não é uma boa notícia para essas pessoas. Porque para essas pessoas entrar no reino, elas têm que se converterem. E aí também elas vão ter que perder os seus privilégios. Então, os poderosos dificilmente vão querer perder os seus privilégios. Então, essa boa notícia que Jesus anuncia com a sua própria vida não é uma boa notícia para todos, mas é uma boa notícia para aquelas pessoas que ninguém se interessam. Ninguém se interessa por elas, ninguém está preocupado com elas, mas elas interessam a Deus. Pois bem, o reino de Deus é o núcleo da vida de Jesus. Lembre-se, o reino de Deus na concretude da vida, mas também na nossa espiritualidade, na nossa oração, o ser humano como um todo. Nem só por um extremo e nem para o outro. Buscar um equilíbrio para tentar viver essa missão. Convertei-os, né? E viver o reino de Deus. Paz, saúde, prazer, e viver a vida, alegria de viver a vida, o tom festivo, né, da vida de Jesus de Nazaré. Saúde, as curas, alegria, prazer de viver a vida, ok? Misericórdia, amor. Tudo isso tem a ver com o reino de Deus, que Jesus nos convida a experimentar já e depois experimentar plenamente. Quando nós vivemos em nossas comunidades, nossas paróquias, esses valores é sinal que Deus está reinando no meio de nós.